Quem está feliz, gente? Isso, hoje a gente tem um privilégio, sem perca de tempo, pastor da CNV, né? Anderson Rabiz. Vem para cá, meu pastor. Ele veio com a comitiva, né? E ele vai apresentar essa galera abençoada, forte. Vamos orar por ele, gente? Pastor Anderson Rabiz é um amigo, né? Está com a gente aí na Missão Centro-Oeste, é um homem de Deus, tem um coração gigantesco e hoje ele veio especialmente para abençoar a sua vida. Quem quer? Então estenda a sua mão para cá. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te honramos pela vida do pastor Rabiz, que o Senhor venha falar conosco de uma forma poderosa, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos recebê-lo com alegria, gente? Amém, queridos? A paz do Senhor Jesus. Amém. A graça e paz do Senhor Jesus. Amém. A Shalom de Cristo. Amém. Tem para todos os gostos aqui, amém? Quem vai cumprimentando, né? Boa noite, povo de Deus, amém? Amém. O pastor falou aqui, quem vem nos cultos de quarta-feira é crente. Eu falo assim, é porque o Flamengo foi eliminado já da Libertadores, não tem jogo quarta-feira, senão tu ia ver. Aleluia. Não, isso é só lá na Ceilândia, né? Aqui é diferente, né, gente? Porque lá na Ceilândia, quando tem jogo do Flamengo, irmão, apesar que nós estamos um pouco frustrados com esse time do Flamengo esses dias aí, amém? Porque, rapaz do céu, o que aconteceu, né? Mas amém, queridos. Queridos, que alegria, mais uma vez, estar aqui com vocês, para compartilhar um pouco do amor de Deus, amém? Estou muito feliz de estar aqui. A gente ama essa casa, a gente ama esse povo. Nós amamos os seus pastores, nós temos uma aliança, nós caminhamos juntos e nós estamos muito felizes de poder mais uma vez estar aqui compartilhando a palavra com vocês. O pastor falou, vem no domingo. Eu falei, pastor, domingo para a gente é tão delicado ainda, né? Deixar a congregação, como é também para ele aqui. E eu falei, vamos marcar na quarta-feira. E nós fizemos uma permuta. Hoje eu estou pregando aqui e amanhã ele está lá na CNV. Amém? Então, você que puder e quiser acompanhar seu pastor amanhã, amém? Vá lá na CNV, aproveite e conheça lá também e honre a vida do seu pastor com a sua presença também. Eu estou aqui acompanhado do pastor Edson Rabiz, esse senhor simpático, bonito aqui na frente, amém? Acompanhado também do Christian, diácono lá da CNV, que está aqui do lado do pastor. Estou acompanhado também aqui do Rômulo. O Rômulo é o tangedor, esse menino aqui está aprendendo a caminhar comigo. Eu falei para ele, ou tu vira crente ou tu vira crente. Amém? Tem dado certo. É um bom menino, é um adorador. E ele caminha comigo e nós ministramos juntos. Amém? Enquanto eu estou aqui falando do amor de Deus, ele está ministrando ela através das notas musicais também. Amém? Vocês estão felizes? Amém. Olha para alguém do teu lado e fala assim, você está feliz? Pergunta para essa pessoa, o que você veio fazer aqui hoje? Ok. Talvez ela te respondeu, eu vim porque é a noite do clamor. Oh, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, irmãos. Eu também vim aqui, irmãos, um coração ardendo por isso, porque é a noite do clamor. E nós vamos clamar ao Senhor, como acabamos de cantar aqui. Eu posso clamar, eu acredito, eu vou confiar e nós sabemos que Deus vai realizar. Mas mais do que desejar através de uma noite de clamor, talvez a resolução de uma causa na justiça, talvez mais do que desejar em uma noite de clamor, uma casa própria, um carro novo, um bom relacionamento, um bom casamento para quem é solteiro, talvez mais do que clamar em uma noite de clamor, por uma vida próspera e cheia de riquezas na terra. Quem quer riqueza na terra aí, irmão? Quem quer, irmãos? Se você não quiser, eu quero. Depois você conversa comigo, porque se você não quiser, você pode passar para mim. Amém? Que eu quero. Lá na CNV nós temos orado para que Deus mande para a igreja homens e mulheres que não tenham apenas recurso, mas homens e mulheres que tenham visão. Porque quem tem visão, irmãos, quando Deus der o recurso, quando Deus entregar as riquezas da terra, Ele sabe muito bem como e onde aplicar. Então, mais do que estar em uma noite do clamor, para que Deus prospere a tua vida e te entregue as riquezas dessa terra, que é lícito com que você desfrute de tudo isso, mais do que clamar por tudo isso, nessa noite, eu queria te incentivar a clamar
para que você viva cheio do Espírito Santo. Aí nós vamos entender, irmãos, que nós vamos sim participar de campanha, mas com a cabeça, a mentalidade diferente. Porque nós precisamos parar um pouco de correr atrás de campanha da prosperidade, a campanha do arranca tudo, a campanha do sal. Eu não sei como é que é aqui, pastor, me perdoe, mas não tem problema com as campanhas. Mas antes de fazer qualquer tipo de campanha dessa, nós precisamos entrar em uma campanha de arrependimento. Porque quem se arrepende é liberto. Quem se arrepende prospera. Quem se arrepende vive uma vida plena e recebe um batismo de continuidade. Não vai ser apenas um dia feliz, vai ser todos os dias, até que a eternidade venha. Ei, deixa eu falar algo para você, irmão. Se você não sabe, eu quero te dar uma boa nova. Jesus está voltando. Eu falei hoje com 2 pessoas. E eu falei assim, eu estou orando para que Jesus volte logo. Porque para todo lado que a gente pergunta para as pessoas é assim, como é que está aí o teu dia? Correria. Correria. Muita correria. É muita demanda. É muito trabalho. Ei, irmão, isso não vai parar não. Nós precisamos reclamar por um equilíbrio. E só vive uma vida em equilíbrio e vai conseguir ser um bom gestor financeiro, administrar bem a sua casa, o seu ministério. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Repita comigo assim, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Olha para alguém que está do teu lado e pergunta para essa pessoa e fala assim, você deseja isso? Então abra a sua Bíblia em Efésios 5. Efésios capítulo 5, a partir do verso 14. Eu quero deixar aqui um entendimento. Essa palavra, irmãos, eu ministrei ela domingo na CNV. No sábado, eu estava indo em Itaguatinga resolver algumas coisas relacionadas à igreja. E quando eu estava voltando de Itaguatinga, Deus me pegou dentro do carro. Eu comecei a ser envolvido, irmãos, com o Espírito Santo, com uma glória tão grande. E eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu faço? E Deus estava sinalizando, anota, para, escreve. E eu entendia que Deus estava me dando uma mensagem, irmãos, que não é minha, é para compartilhar, é nossa. E aí, quando parei no semáforo, o pastor Jean, eu coloquei aqui o celular no meu colo e coloquei para gravar no WhatsApp, mandando para mim mesmo no outro WhatsApp, que eu acho que você também tem, não tem um outro? A gente sempre tem um outro, não tem? Você manda para você mesmo, é legal isso. Aí eu mandei para mim mesmo e comecei a falar. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a compilar as informações. Irmãos, eu quero compartilhar com você também essa palavra. E se a gente pudesse intitular ela, eu diria, decida viver uma vida estando cheio do Espírito Santo. Porque você pode viver uma vida inteira, 60, 70, 80, 100, 120 anos, enfim, o quanto Deus lhe permitir. Mas você pode reinar como Saul reinou, 40 anos, mas apenas 7 dias. Ele reinou com a presença de Deus. 39 anos, 350 e... Meu Deus, me ajuda aí, gente. 58 dias. É isso? A matemática está certa? 365 menos 7. 358. Sem Deus. Apenas 7 dias. Ele teve um direcionamento do Senhor. Por isso eu quero compartilhar nessa noite com você. Decida viver uma vida estando cheio do Espírito Santo. Quem achou Efésios 5, diga amém. A partir do verso 14, a palavra do Senhor diz assim: Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são, diga, maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais,
cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Deus. Olha aqui para mim. Mais uma vez, eu quero dizer, eu gostaria que você repetisse comigo, bem alto e em bom som, e declare assim: eu preciso viver uma vida cheia do Espírito Santo. Aleluia! Eu estou diante de uma igreja pentecostal, sim ou não? Glória a Deus! Muitas pessoas pensam, imaginam que viver uma vida cheia do Espírito Santo é liberar profecias a todo tempo. Viver uma vida cheia do Espírito Santo já é amanhecer dando bom dia em línguas estranhas. Viver uma vida cheia do Espírito Santo é rodar em todo culto, é pular em todo culto. Irmãos, nós entendemos que a ação do Espírito Santo sobre cada indivíduo é de forma peculiar, singular, individual. Ele vai te usar da tua forma e está tudo bem, diga amém. Pastor, quer dizer que ter uma vida cheia do Espírito Santo não é só quem está... Isso é uma ação do Espírito Santo. Quer dizer que viver uma vida cheia do Espírito Santo não é eu ser, mudar e entoar a minha voz para falar agora com Jesus essa noite. Nós aprendemos na palavra que Deus, o próprio Deus, Ele derramou graça sobre pessoas de maneira diferente. Olha que legal, pessoas cheias do Espírito Santo. Maria, ela foi cheia do Espírito Santo apenas para trazer o Salvador. Diga amém. Simeão, ele era cheio e apenas orava por Israel e aguardava ver Cristo. Essa foi a ação do Espírito Santo sobre Simeão. Isabel, ela foi cheia do Espírito e trouxe ao mundo João Batista. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 41. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Deus nesses dias, neste século, neste ano, e é hoje, não é amanhã, Ele quer levantar entre nós, irmãos, Marias, Simeões, Isabéis, alguém que vai dar lugar a Ele. O Espírito vai encher, o Espírito vai mudar, vai transformar, e nós vamos conquistar essa cidade para Cristo. Ser cheio do Espírito Santo é uma decisão. Ser cheio do Espírito Santo é uma decisão, ao qual eu, os pastores dessa casa, o nosso pastor, apóstolo Luiz Hermínio, ninguém pode tomar por você, senão você mesmo. Olha para quem está do teu lado e fala: e aí, qual que é a tua decisão? Amém, olha aqui para mim, até o final nós vamos ter uma resposta, em nome de Jesus. Deus, Ele quer levantar, irmãos, Maria, Simeões, Isabéis, mas entenda, talvez você tenha esse desejo de ser cheio do Espírito Santo. Quem tem esse desejo aqui, irmão? Ser cheio do Espírito, seja sincero, quem tem esse desejo, irmãos? Eu tenho todas as manhãs, irmãos, mas tem um exercício que eu preciso fazer todas as manhãs. É necessário se esvaziar de toda a carnalidade, para que você seja cheio do Espírito Santo. Deus não vai encher ninguém cheio de carnalidade. Alguém associado ao pecado adâmico, alguém associado a negociatas com Cristo. Senhor, fique aqui no cantinho que eu vou dar uma pecadinha. Quem está me entendendo, diga amém. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, primeiro passo, você vai ter, irmãos, que se esvaziar de toda a carnalidade, de toda a poluição, toda interferência maligna de Satanás. E essa é a noite em que Deus vai colocar por terra toda obra de macumbaria, toda obra de candomblé, toda obra de feitiçaria, ansiedade, depressão, vai ter que cair por terra, em nome de Jesus. Mas diga assim: eu preciso decidir o que eu quero. Nós precisamos decidir. Deus, Ele quer te usar, irmãos, do seu jeito. Deus, Ele quer te usar da tua forma. Deus, Ele quer te usar do teu modo.
Ah, pastor, mas é porque eu não sei pregar. Ei, Deus vai te usar da tua forma. Talvez no teu silêncio você pode ganhar mais vidas para Cristo do que nós que falamos muito aqui. Mas eu afirmo, Deus ele tem prazer em te usar como filho para proclamar boas novas aos cativos. Mas entenda uma coisa, irmãos, Deus ele não levantará ninguém que esteja vazio dele. Ou nós vamos nos encher como igreja, a verdadeira igreja, verdadeiros adoradores. Ora, se a palavra de Deus diz que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, é porque existe falso, sim ou não? Sim. Talvez o engano de Satanás tenha silenciado a verdadeira adoração de muitos homens e muitas mulheres. Obrigado, filho, uma coroazinha lá, ó, uma pedrinha na coroa, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir esse rapaz aqui, gente. Isso é um obreiro da casa do Senhor, viu? Isso aqui, tá vendo aí, né? Tá vendo aí, né? Mistério. Deus não levantará ninguém que esteja vazio dele. Em nome de Jesus, entenda, irmãos. Não tem a ver com o nome do culto, pelo amor de Deus, não é isso. Não tem a ver com a quinta-feira profética da CNV. Não tem a ver com o nome. Deus não levantará ninguém vazio dele. Deus não vai prosperar ninguém vazio dele. Deus não vai curar ninguém vazio dele. Deus não vai dar bons relacionamentos para quem está vazio dele. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer? Ei, se a tua vida está bagunçada, se você entrou em um desarranjo espiritual, em um desarranjo familiar, essa noite eu vim aqui dizer, tem uma solução aqui nessa noite, é só se encher do Espírito Santo, Ele vai transformar a tua vida. É sobre isso, é ser cheio do Espírito Santo. Meu pastor, é porque eu quero ser pastor. Olha o que Deus disse para Samuel: se encha primeiro, depois faça a minha obra. Não foi assim com os homens lá em Atos? Se reúnam, sobre vós virá poder. Depois que vem poder, sai para fazer. Porque senão nós estaríamos em cima de um altar, tratando o altar como um picadeiro. Ao invés de se encher de graça, nós vamos fazer graça para o povo. Oi? Amém? O que você quer? Ser cheio de graça ou fazer graça? Pergunta aí para quem está do teu lado, pelo menos 2 ou 3 pessoas. Pergunta aí, o que você quer? Fazer graça ou se encher de graça? A bondade de Deus não virá sobre quem não tem vida com Ele. Irmãos, para viver a prosperidade do Senhor, para ser usado como Samuel foi usado, nós precisamos ser separados por Ele, visto por Ele como alguém que se permite ser tocado, cheio do Espírito Santo. Ora, nós acabamos de ler Efésios 5,18, enchei-vos do. Se você não está cheio do Espírito, do que você está cheio? E talvez muitas pessoas estão vindo para a congregação cheios de espíritos. Espíritos podem ser demônios. Demônios que aprisionam a pessoa em um passado de dor. Demônios que aprisionam as pessoas em uma enfermidade, como a mulher do fluxo de sangue, como o endemoniado em Gadá, como tantos outros estados da palavra. Eram demônios, porque eles não estavam cheios do Espírito, eles estavam vazios de Deus. Em nome de Jesus, eu quero declarar com a voz profética nessa noite: se há algum vazio na tua vida a ser preenchido por Deus, essa é a noite da decisão, essa noite do clamor. É para você parar de pedir algo para você e se entregar como oferta viva para Ele. Isso é se encher do Espírito. Em Atos, no capítulo 13, versículo 2, a palavra do Senhor diz: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separa Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Deus, o Espírito Santo, separa Paulo e Barnabé, porque eles estavam cheios do Espírito. Deus, Ele está convocando homens e mulheres
para uma grande obra nessa cidade de Águas Lindas. Ei, há um alargamento de tendas, irmãos. Nós estamos vivendo esse tempo, mas Deus, Ele dará graça para quem quer graça, viver na graça, viver na unção. E entenda, Ele irá chamar Paulo e Barnabé. Nesses dias, Paulo e Barnabé estavam cheios do Espírito. Eu vou te fazer uma pergunta, é uma retórica. Se você veio aqui hoje, uma noite de clamor, é porque você precisa receber algo, sim ou não? Sim, eu sei disso, irmão. Eu sei disso. Mas como receber algo de Deus, estando vazio dele? Paulo e Barnabé, eles foram levados, irmãos, porque eles estavam cheios do Espírito. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Talvez você veio aqui nessa noite cheio de preocupações, cheio de dívidas, cheio de ansiedade e depressão. Talvez você veio para cá cheio de desesperança. Mas nessa noite, irmãos, nós temos a oportunidade de lançar tudo aos pés da cruz e nos esvaziar daquilo que nos faz mal, para nos encher de algo que foi presenteado na cruz do Calvário. Ei, o Espírito Santo está aqui nessa noite. Ele é a solução para os nossos problemas. Olha para alguém do teu lado e fala: você precisa decidir por isso. Irmãos, quem está cheio do Espírito Santo, repita comigo: está cheio do Espírito Santo, é alegre. Quem está cheio do Espírito Santo, irmãos, vive cantando vitória. Quem está cheio do Espírito Santo, irmãos, é cheio de conquista. Chegou o tempo de você voltar a conquistar, voltar a ter alegria. E eu quero ministrar um batismo de continuidade em alegria sobre a tua vida. Ei, não vai ser mais como uma roda gigante, não. Não vai ser, irmão. Ei, prepara o voo aí, irmão. Você vai subir como um míssil, irmãos, em alta velocidade. Nada de retroceder. Quem vive cheio do Espírito Santo, vive vida de conquistas, alegria, vitória e fé. Quem está cheio do Espírito Santo, profetiza em meio ao caos. Lembra de Ezequiel? Lá no capítulo 37, a palavra de Deus diz que aquele homem, o homem de Deus, Deus faz uma pergunta para ele, e fala assim: o que você está vendo aí, mano? Ele fala assim: ó Deus, é o seguinte, estou vendo aqui, só tem osso seco aqui nesse lugar, hein? Aí Deus fala: parou. Ok, você falou o que você viu, mas a partir de agora, você não vai falar mais nada a partir da sua perspectiva humana. A partir de agora, você vai profetizar. Ei, homens e mulheres cheios do Espírito Santo têm sensibilidade para ouvir a Deus. E em meio ao caos, parece que nada vai dar certo. Tudo está dando errado, é dificuldade, é doença, é enfermidade. É menino dando trabalho, é menino reprovando na escola, é filho envolvido com droga, é marido indo embora, é mulher traindo. Irmãos, nada está dando certo. Aí Deus fala: se cale! Porque a partir da sua perspectiva, você vai amaldiçoar ainda mais a sua casa e a sua família. Senhor, e o que eu devo fazer? Profetiza. Mas como profetizar, irmãos? Se eu estou vazio de Deus, se eu não tenho fé, como profetizar em meio ao caos? Se a minha vida está envolvida com as dificuldades dessa terra, quem está entendendo, diga amém. Tudo que eu estou querendo dizer nessa noite é que você precisa se encher do Espírito Santo. Pastor, mas eu já estou com ele, se encha mais. Eu todos os dias de manhã, antes de qualquer outra coisa, irmãos, antes de pegar no celular, antes de ir para a rua trabalhar, antes de qualquer coisa, a primeira coisa que eu faço é abrir minha Bíblia. Eu vou para o meu devocional, eu leio Bíblia, eu oro pela minha casa, eu oro pelos meus filhos, eu oro pela nossa congregação, eu oro, irmãos, pelas congregações parceiras, eu oro por vocês. Nós oramos porque, irmãos, a gente precisa modelar os nossos hábitos através daquilo que nós queremos ser cheios. Ou você vai ser modelado pela palavra e ser cheio do Espírito Santo, ou você inicia o seu dia indo para as redes sociais e se enchendo de pornografia.
Sim ou não? De palavras de maldição, de indiretas, que talvez não é nem para você, mas você achou que é para você. Acabou o dia. Acabou o dia. Do que o jornal diz, do que as notícias dos telejornais estão dizendo. Nós precisamos ser modelados pela palavra, para que a gente possa viver uma vida cheia do Espírito Santo. Ezequiel profetizou em meio ao caos. Não me responda, mas o que você tem feito diante da dificuldade que você tem passado? Você tem profetizado, acreditado na bondade de Deus? Ou você tem, a partir da sua perspectiva, amaldiçoado ainda mais a situação que você vive? Nós precisamos parar de falar a partir da perspectiva humana e precisamos voltar a profetizar. Mas só profetiza quem está cheio do... Olha para alguém, por favor, mais uma vez, irmãos. Diga para essa pessoa. Fala assim, você precisa voltar a profetizar. Você tem que se encher do Espírito Santo. Sim. Eu preciso disso. Você precisa? Fecha os seus olhos, fecha os seus olhos. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Levante as suas mãos e declare que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Você precisa acreditar nisso. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem, eu cantarei. Sabe, irmãos, essa canção ela fala sobre a bondade de Deus. Eu volto a frisar: só viverá a bondade de Deus de forma contínua aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo. Senão nós vamos cantar Maranata. Será que você está preparado para cantar Maranata? Será que se Ele voltar hoje, nós estamos prontos, preparados, cheios dEle? Ou será que nós estamos cheios de prepotência, orgulho e as vaidades deste mundo? Eu vim aqui nessa noite, irmãos, declarar para a minha e para a tua vida: não há outro lugar. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Então eu quero declarar: esteja e seja cheio do Espírito Santo. Sabe, existem alguns benefícios para quem vive uma vida cheia do Espírito Santo. Eu listei apenas 2. Eclesiastes 9:8. A palavra do Senhor vai nos dizer: em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. A palavra está dizendo que quem vive no Espírito, cheio do Espírito, estará limpo. Não faltará óleo, não faltará azeite sobre a tua vida. Aí está o motivo, igreja do Senhor Jesus, em que há fracos, oprimidos, pessoas desistindo do ministério, da família, jovens desistindo de um futuro promissor, acadêmico, profissional e missional, porque está faltando óleo, está faltando o azeite, pastores. As pessoas não estão se preocupando mais em se encher do Espírito, para que tenha um benefício de estar limpo, as vestes limpas, em conexão com Cristo. O profeta Isaías, no capítulo 1, a palavra do Senhor diz que se nós nos arrependermos,
Ele retirará de nós a escarlata. A escarlata é como uma tintura de tecido, algo que mancha. E ele fala assim: então comereis o melhor dessa terra. Mas para comer o melhor da terra, para viver melhores dias nessa terra, para você casado, viver melhores dias no seu casamento, a palavra de Deus diz: ei, arrependa-te, toda mancha será tirada. E isso é ter vida no Espírito. Há uma garantia para quem vive no Espírito. A tua vida será uma vida, irmãos, limpa, como um livro que pode ser aberto em qualquer lugar, onde não haverá nenhum tipo de acusação. O Espírito Santo, ele precisa estar todos os dias sobre a sua vida. Assim, você será livre. Assim, não terá nenhuma mancha sobre a tua história. Talvez em um passado tão longe, talvez em um passado não tão longe, talvez no presente, pessoas estão vivendo manchadas pelo pecado, manchadas por decisões que trouxeram um prejuízo para o seu caráter, para a tua vida, um prejuízo para a sua família, um prejuízo para o seu ministério. Mas Deus está falando, irmãos, se nós decidirmos hoje ser cheios do Espírito, Ele vai sarar a tua alma, Ele vai limpar a tua história, Ele te dará um novo começo com um fim extraordinário, a salvação em Cristo. Aleluia! Meu Deus, é a salvação em Cristo, um novo começo para um final extraordinário. Essa é a proposta de Deus para mim e para você. Porque quem tem azeite sobre si, irmãos, é um outro benefício do Espírito. Se conserva no caráter de Cristo. Ei, escute isso. Quem tem o Espírito Santo, o azeite sobre ele, sobre ela, se preserva no caráter de Cristo. Você sabia que o caráter de Cristo é imutável? Ele não é bipolar. O caráter de Cristo quer todo dia estar aqui conosco no arraial. Ele não quer vir um culto sim 3 vezes não. O caráter de Cristo é de um homem fiel, que nenhuma outra mulher o atrai a ser ao pecado. O caráter de Cristo é de um adolescente que se guarda para o casamento e não se entrega antes da hora. O caráter de Cristo são de pastores que não se tornam comerciantes da fé, mas que se importam com o desenvolvimento familiar de cada um de vocês, como são os pastores da casa que nós conhecemos. Quem é cheio do Espírito Santo se conserva no caráter de Cristo. Quem deseja o caráter de Cristo, eu quero declarar sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu declaro, Pai, o teu caráter sobre cada um dos seus filhos. Sim, Deus, o Senhor é o único a ser adorado. O Senhor é o único a ser adorado. Eu declaro agora o teu caráter sobre cada homem, cada mulher aqui nessa noite, aonde seremos conservados para a honra e glória do teu nome. Diga amém. Está entendendo a palavra? Diga amém. Quando nós somos conservados no caráter de Cristo, irmãos, olha que lindo. Quanto mais parecido com o Espírito Santo, mais vitória virá sobre a tua vida. Diga amém, irmão. Quanto mais parecido com Ele, mais alegria, mais paz, mais prosperidade, bons relacionamentos. Ei, eu estou dizendo que quanto mais parecido com Cristo, menos pecado terá sobre a tua vida. Oi, essa era a hora de falar amém. Quanto mais parecidos com Cristo, irmãos, mais vitórias sobre a tua casa. Quanto mais parecido com Cristo, menos pecado sobre a tua casa. Nós precisamos decidir por isso, igreja. Deus, Ele quer nos dar vida, e Ele está liberando vida sobre nós. Efésios 2, no versículo 1, a palavra do Senhor diz: e vos vivificou,
estando vós mortos em ofensas e em pecados. Nessa noite, irmãos, nessa noite existe vida sendo liberada sobre a tua vida. Existe o kainos de Deus. O kainos de Deus é um novo ainda não vivido. A palavra kainos significa novo do novo. Diferente do neos. O neos é no temporal. É um novo, comprei uma roupa nova. Se eu tirei ela da loja, ela já não é mais nova. Ela é semi-nova ou usada, ela é velha. O kainos de Deus não, é um novo do novo. É um novo que não envelhece, porque Deus não envelhece. Pastor, mas você está só a carcaça, hein? É, a carcaça por fora, mas por dentro eu estou sendo renovado em Deus. Deus não envelhece, irmão. Cada dia que passa eu fico mais novo, mais cheio da graça, mais cheio da unção, motivado a trabalhar para Ele. Toma essa aí, Satanás. Pá! Vai é você, seu fedido. Deus está nos convidando a viver esta vida. E nessa noite tem vida sendo liberada. Diga amém para você receber. Amém. Existem benefícios de estar cheio do Espírito Santo. Mas também existe responsabilidade. Diga assim, responsabilidade. Diga assim, eu preciso ser responsável. Olha para alguém aí e fala, você precisa ser responsável. Pastor, e qual que é a responsabilidade da igreja para com o Espírito Santo? Vamos lá, Efésios 4:30. Olha o que a palavra de Deus diz, Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Existe uma responsabilidade sobre a tua vida, irmão e irmã. Não entristeça o Espírito Santo. Não me responda, mas algumas das suas atitudes hoje, será que não entristeceram Ele? Da semana, do mês, palavras, conversas, lugares. Não é só pedir. Para que haja um batismo de continuidade, eu preciso ter responsabilidade. É por isso que eu iniciei falando, eu não sou contra a campanha. Mas irmãos, parou, chegou. Para de ficar correndo atrás de campanha de libertação. Quando nós precisamos correr atrás de uma campanha de arrependimento. Porque quem se arrepende é liberto. Você está comigo? Diga amém. Então não entristeça o Espírito Santo. Segunda responsabilidade, não apagueis o Espírito Santo da sua vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. A palavra de Deus é bem explícita e ela diz, não apaguem o Espírito. Pastor, como que eu posso trabalhar para não apagar o Espírito? Eu vou te dar uma dica muito pentecostal, evangélica. Oh, aleluia, glória a Deus por isso. Começa dando glória. Glória a Deus, aleluia. Comece a profetizar em meio ao caos. Toda vez que você dá um glória, Satanás tem que partir em retirada. Toda vez que você dá um aleluia, a cura é liberada sobre a tua vida. Toda vez que você dá um glória, Satanás e seus demônios têm que se retirar, irmãos. Não apague o Espírito Santo. Eu sei que aqui não acontece. Eu vou falar da CNV, pastor, porque lá vou falar da CNV. Eu digo que tem culto na CNV, irmãos, que as cadeiras vibram mais do que os crentes. Como assim, pastor? É porque a gente tem sub. O sub é o que manda o grave. De forma imperceptível, talvez você não vê, mas as cadeiras elas vibram com o grave. E tem culto que as cadeiras estão vibrando mais do que quem se diz é crente que está sentado nela. Diga misericórdia. Por que isso, pastor? É a falta da intimidade de sentir o Abba Pai no ambiente. Porque quem sente não se contenta, quem sente não fica calado, quem sente libera glória, libera aleluia, e Ele move. É sobre estar cheio do Espírito Santo, igreja.
Toda vez que fazemos isso, o inferno estremece. Dá um glória a Deus aí. O inferno estremece quando você faz isso. Então, quando você chegar em casa, que vier aquele caos instalado, aprenda a profetizar em meio ao caos. Dê glória a Deus. Se ajoelhe no secreto. Se encha do Espírito. E eu declaro em nome de Jesus, irmão, sobre a tua casa, se há alguma doença, alguma enfermidade, alguma tristeza, vai ter que sair no nome de Jesus. Pode aplaudir a Ele com alegria. Pastor, é porque o senhor está falando? Não. É porque você vai se decidir ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Em Levítico, capítulo 6, versículo 12. A palavra do Senhor diz: o fogo que está sobre o altar arderá nele, e não se apagará. Existe uma responsabilidade na tua vida, irmãos. Você não pode deixar com que o fogo se apague. Então, lembra de uma fogueira, ela está prestes a apagar. O que nós vamos fazer para manter o fogo? Pega um graveto de aleluia e coloca nela. Pega um graveto de glória a Deus e coloca nela. Pega um graveto de labachai e bota neste lugar. Mas não deixa e não permita com que o fogo do Espírito Santo se apague na tua vida. Tem a ver com a igreja. Ao embora a igreja não presta, pastor não presta, ninguém me deu a paz do Senhor. É mentira! Você não quis ser responsável pelo fogo, o batismo do Espírito Santo sobre a tua vida. Irmãos, nós precisamos estar conscientes. A palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Eu não sei você, mas eu desejo estar no paraíso de Deus. Mas para contemplar este paraíso aqui na terra, entenda, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Não há outra forma. Não tem como ser considerado vencedor. O reino dos céus ele é tomado por esforço. E eu te pergunto, mas não me responda, qual o tipo de esforço que você tem feito para ter uma vida cheia do Espírito? Irmãos, a matemática não bate quando nós entramos nas congregações para pedir algo extraordinário para Deus. Nós pedimos sim ou não algo extraordinário para Deus? Pedimos, não é verdade? Mas estamos entregando ofertas medíocres a Ele. Porque para se encher do Espírito, eu preciso decidir me esvaziar de toda a carnalidade. É fácil isso? Não é fácil. Por isso é que a Bíblia chama de vencedor. Nós vamos vencer a nossa vontade, a nossa carne. Deixa eu falar algo para vocês, irmão, já estou quase concluindo. Satanás ele não vai trabalhar para te matar. Satanás ele vai trabalhar para que você faça a sua vontade, não é nem a dele. Faça a sua vontade. Porque a minha vontade, a minha carne, talvez não era estar aqui, irmãos. Era estar em outro lugar. Fazendo talvez o que minha carne quisesse que eu estivesse fazendo. Mas como eu decidi dar baixa à carnalidade e me encher do Espírito Santo, aleluia. Aí Paulo diz, lá em Gálatas, não vivo eu, Cristo vive em mim, pois com Ele eu já estou crucificado. Aleluia, é sobre isso, é sobre essa decisão. Aqui hoje, irmãos, eu vim ministrar uma palavra com toda a nossa simplicidade, e você ouviu a minha voz, mas a palavra é dele. Pastor, mas é que eu não estou vendo o milagre. Você não precisa ver, você já tem o mais importante, a palavra que foi liberada. Creia somente, se encha do Espírito, baixa a toda a carnalidade na tua vida. Irmãos, em nome de Jesus, esses são dias
em que Deus está trazendo a nós, irmãos, o discernimento de que nós precisamos resgatar o profético e o apostólico e liberar palavras sobre as nossas casas. Então, não espere com que o seu pastor vá dentro da tua casa para dar ordem a Satanás se retirar, se você pode fazer isso. Pastor, mas é porque o senhor não conhece minha casa. Lá está tudo destruído, lá está uma bagunça. Profetiza. Olha para alguém do seu lado e diga: profetiza. Profetiza. Diga assim: eu preciso confiar em Deus. Para a gente finalizar, irmãos, só confia em Deus quem está cheio dele. Um dia, eu já estive sentado em uma cadeira de igreja, mas eu vestia uma máscara da piedade, a máscara da soberba, e eu achava que estava tudo bem, quando na verdade eu precisava me esvaziar de toda a carnalidade para me encher do Espírito Santo. Nós não queremos apenas um arrepio na presença dele, não dá mais. Não dá mais. Nós queremos viver uma vida inteira. Nós queremos viver uma vida inteira com ele. E nessa noite eu vim aqui, irmãos, para deixar esse recado. Um recado de Deus. Assim como a palavra vai nos dizer nas cartas, em Apocalipse: arrependam-se. A igreja de Éfeso, vocês sabiam o que fazer. Vocês estavam indo no caminho certo. Olha, vocês até combatiam os falsos apóstolos, mas agora vocês estão beijando os pés deles. O que aconteceu? Em outras palavras, versão atualizada, Rabis 2023. Arrependa-se e volte a praticar o primeiro amor, as primeiras obras. É sobre isso, irmãos. É sobre isso. A carta é dele. Eu só vim aqui entregar. Se você gostou, fale com ele. Se você não gostou, ligue no Procon do céu e reclame com ele. Amém, brincadeira. Mas eu vim aqui, irmãos, deixar esse recado para a igreja. Acabou o tempo de perder tempo achando que tem tempo com Deus, quando na verdade a nossa perseverança em um culto como esse, um culto de 2 horas hoje, é quase que impossível para algumas pessoas. Como o nosso pastor tem ministrado, Ana, ela vai orar e vai ser perseverante por conta de um propósito. Ana, ela se casa aos 25 anos, aos 32 ela fica viúva, e dos 32 aos 84 anos de idade, ela persevera em orar. Ana orou dia e noite por 52 anos seguidos. Por décadas Ana orou. E nós, o que temos entregue ao Senhor, para que tenhamos como direito algo extraordinário que nós mesmos pedimos: se encha do Espírito Santo.